Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Estamos aqui num novo cenário, estamos em casa, falando com vocês sobre assuntos importantes para a sua vida, pensando na sua saúde mental. Então, você já está nos seguindo? Que bom que você está aqui comigo e para isso eu peço que você compartilhe com as pessoas que você considera importante no seu dia a dia. Deixe lá também seu feedback, faça com que a gente entenda que é por esse caminho que devemos seguir. E nos dê sugestões também de temas que a gente possa estar trazendo aqui para conversar com vocês. Porque o que eu trago são verdades. E essas nossas conversas, elas têm uma relevância para a qualidade de vida de todos vocês que passam por aqui, por esse canal. E hoje, quero trazer nesse episódio uma reflexão importante que eu tenho em clínica diariamente, quando eu atendo os pais dos meus pequenos e dos meus adolescentes. E eles fazem questionamentos que a gente precisa pensar. Por que, Cecília, que hoje os filhos nossos estão tão fracos e tristes? Por quê? Porque que muitas vezes os pais hoje têm dificuldade de ajudar, né, vamos colocar assim, o seu filho, que já não é mais um adolescente, a seguir a sua vida de forma equilibrada, sustentável, com a independência necessária para ter uma autonomia na sua vida. Nós precisamos entender o contexto, e eu digo para esses pais que com toda certeza esses filhos não nasceram tristes e nem nasceram fracos. Muito pelo contrário, a gente nasce, né, o ser humano nasce com uma capacidade interna chamada resiliência. Lógico que umas pessoas trazem isso já muito bem desenvolvidos e outros precisam, à medida do tempo, ir prestando atenção e desenvolvendo à medida que for necessário. Mas então, aonde está a falha de algum processo para que a gente chegue ao entendimento de que esses filhos não têm que estarem tristes e se sentirem fracos perante os problemas das suas vidas? No desenvolvimento humano. E esse desenvolvimento humano, eu tenho dito várias vezes para quem me segue nas outras redes, que tem um caminho, que tem um desenvolvimento por etapas, que a gente chama de fases do desenvolvimento humano. E a gente precisa respeitar cada fase e saber entender o que precisa de nós adultos perante uma criança naquela fase que se encontra. E é aí que muitas vezes acontecem as falhas, as negligências, as confusões de como se portar os adultos perante as necessidades daquela criança, daquele adolescente, daquele pré-adolescente, e isso vai repercutir sim na vida adulta deste sujeito. Então, quando eu recebo pais com estas perguntas e com estas preocupações, eu faço com que eles entendam, lógico, né, que nesse caso vai depender de que idade está o filho, né? E eu tenho muita alegria de atender criança e com os pais vindo junto, porque eu sinto que naquele momento eu consigo orientar esses pais e a transformação é muito grande. Quando eu atendo eles, eu digo assim, eu tenho certeza que só em vocês estarem prestando atenção na saúde mental do seu filho nesta idade, o futuro dele será garantido. E de fato, não é porque se procura um psicólogo para isso. Se os pais tivessem essa maturidade emocional e fizessem isso em casa, e entendessem sobre as fases do desenvolvimento humano e soubessem se portar, se colocar em cada fase como adultos responsáveis, cuidadosos, zelosos com seus pequenos e seus filhos, tenho certeza que o psicólogo não teria tanto espaço assim hoje na vida das famílias. Mas o que nós encontramos? Muitos adultos perdidos emocionalmente, sem ter ainda o autoconhecimento necessário para estarem assumindo com maior segurança a paternidade e a maternidade. Então, nesse caso, não tem nada errado buscar ajuda, muito pelo contrário. É algo, digamos assim, muito genuíno, assim, da atitude, do ato de um pai e uma mãe conversarem entre si e dizer: nós precisamos de ajuda para orientar melhor o nosso filho, para ajudá-lo a ser um adulto bem resolvido.
Isso é uma sensibilidade muito grande de poder saber que não vai dar conta sozinho e que está tudo certo. E é muito melhor isso do que negligenciar, normalizar, como eu fico dizendo, né, o que não é normal e deixar as consequências para um futuro. E que este futuro pode trazer umas consequências que vão trazer prejuízo não só para esse futuro adulto, mas também para a família como um todo. Então, dentro do desenvolvimento humano, a gente tem que prestar atenção nessas fases, como eu digo, e entender que a criança na primeira infância, na segunda infância, na pré-adolescência, na adolescência, precisam primeiramente ser feliz, ser uma pessoa alegre, com disposição, com bom humor, com esperança. Uma criança e um adolescente que não tem esperança de dias melhores é uma criança já adoecida. Então, pais, vamos entender que não é mesmo aceitável filhos tristes e fracos. E essa força é a força do enfrentamento. Enfrentamento do quê? Dos problemas que a vida vai trazer para todo mundo, para todos nós. E como que essa criança vai aprendendo a ser forte? Enfrentando sozinho muitas coisinhas em cada fase da vida dele. Por exemplo, dormir no seu quarto. A gente precisa entender que no momento que uma criança assume essa responsabilidade de organizar as suas emoções, do medo, da insegurança, de estar só consigo mesmo, essa criança está desenvolvendo uma autonomia para a sua vida, que a gente chama de autogestão. Já começa a desenvolver a capacidade de assumir a sua vida. Pequenininha. É possível, lógico, com todos os cuidados que precisa ter, né? Não vamos negligenciar crianças que têm refluxo, que têm convulsões, que têm algum transtorno maior, que não é uma orientação médica, né, de estar dormindo sozinha, é outra questão. Mas quando é uma criança com um desenvolvimento até então saudável, tudo certinho, é maravilhoso quando ela começa a ter o espaço para o sono dela. Com todo o cuidado, o zelo desses pais de fazerem dormir, de dar o apoio, a segurança, dizer as palavras certas, isso aí já começa a mostrar o quanto que essa criança vai ser um adulto forte, vai ser um filho feliz, forte e bem resolvido. Trago esse exemplo, né, da questão do quarto, de não dormir, né? Não dormir com os pais, não dormir no meio dos pais, não dormir no mesmo ambiente que os pais estão, porque o adulto, né, principalmente o pai e a mãe, o homem e a mulher, ou o casal que seja, né, as duas mulheres, dois homens, tem a intimidade deles. E isso também gera um clima no ambiente. E dependendo da maturidade dessa criança, vai impactar em fantasias que não têm a maturidade necessária para entender tudo o que está acontecendo ali naquele clima de adultos. Isso impacta também em alguns comportamentos desses filhos. E sim, pais, eu acho que à medida que vocês começam a dar esta autonomia para o seu filho, que eu sempre faço isso, ó, autonomia do filho quando nasce, 0. Controle dos pais sobre esse filho, 100%. À medida que esse filho vai se desenvolvendo, ele precisa pegar autonomia. E esses pais precisam reduzir o controle. Isso significa confiar no filho, confiar no seu trabalho, confiar que você está ensinando corretamente esse filho para ele seguir a vida dele com autonomia, com segurança. Então, à medida que esse filho vai amadurecendo, vai fazendo uma coisa sozinho e deu tudo certo, reforça o positivo e reduza o seu controle sobre ele. Controle de tudo. Sabe aquele adolescente que você fica dizendo que tem que escovar os dentes, que tem que guardar as coisas, que tem que comer isso? Esse adolescente vai acomodar esse pensamento de autogestão. Ele vai ter dificuldade de desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque tem sempre alguém dizendo para ele o que ele tem que fazer. Aí imagina esse filho ou essa filha, adultos e casados num relacionamento. Eu brinco, isso dá divórcio. A desorganização, a falta de autonomia sobre a sua vida, esperar que o outro fique fazendo as coisas
por ele. Então, pequenas atitudes em cada fase do desenvolvimento humano, né? Vamos falar do desenvolvimento infantil até a adolescência, fazem total diferença para termos filhos fortes e felizes. Eles não nascem tristes e fracos, né? A gente precisa não normalizar essas questões. E é por isso que a gente está aqui nesse canal, conversando com vocês, pais. E eu fico muito feliz quando eu sou chamada para palestras, para conversar com pais, quando eu recebo aqui na clínica atendimentos para criança pequenininha. Às vezes os pais agendam só para buscar orientação, para saber qual é o melhor caminho perante uma situação com aquele filho. Isso é maravilhoso e não tem nada errado nisso, muito pelo contrário, como eu falei anteriormente. Isso é um gesto de amor, um gesto de clareza, que vocês querem o melhor para o filho de vocês. Então, fica aqui essa reflexão, para a gente ter um sujeito se desenvolvendo para, né, pegar a sua vida e seguir e não ficar aquele adolescente para sempre ali, com 30 anos, tem um adolescente em casa, com 40 anos, até faz umas coisinhas, mas ainda não tem autonomia em todas as áreas da sua vida, é aqui que pode ter tido a falha, Controle 100% enquanto necessita. Depois vai reduzindo o controle e dando autonomia para esse filho. Esse filho falhou, teve problemas, pediu socorro, reduz a autonomia e aumenta o controle. Mas depois vai de novo, né? Não fica traumatizado e abraçado nesse filho, porque não vai abrir a possibilidade desse desenvolvimento normal para ele seguir a sua própria vida. Então ficamos aqui com esta reflexão importante hoje. Compartilhe e dê a sua opinião aqui no nosso vídeo. Para nós é muito importante. Esse episódio é feito com esse olhar. Não é aceitável filhos tristes e com esse sentimento de impotência perante os problemas da sua vida, quaisquer que seja. Muito obrigada por esse momento e siga conosco.